Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer a correção da prova de professor de Educação Básica 1 da Prefeitura de Poá, da banca Nosso Rumo, da parte de legislação e conhecimentos específicos. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando aí para próximos concursos, como Ilhabela, Valinhos, o próximo concurso da Prefeitura de São Paulo de Peixe, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar na descrição do vídeo o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir os meus materiais, beleza? E essa prova aqui da Prefeitura de Poá, assim também como gabarito preliminar, que foi divulgado na última segunda-feira, dia 29 de abril, também vai ficar na descrição do vídeo para download. Lembrando também que já passou o período de recurso, foi até ontem, dia 30 de abril. Eu só tive tempo de gravar a correção hoje, que é feriado, 1º de maio, mas para você que vai fazer provas da Nosso Rumo ou quer tirar alguma dúvida, será que essa questão caberia recurso ou não? Eu vou fazer a correção aqui da parte de legislação e conhecimentos específicos. A prova que eu vou apresentar para vocês é a prova tipo C, no qual legislação e conhecimentos específicos são as 20 primeiras questões. Temos as provas tipo A, B e C. As questões são as mesmas, só mudam a ordem que estão na prova. Então é só verificar a ordem se a sua prova foi a A ou a prova B, beleza? Mas as questões são as mesmas. Legislação educacional, questão de número 1. Assinale a alternativa correta a respeito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. O que está de acordo com a LDB? O que é correto? Seria a alternativa A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na educação infantil? Na LDB, quando a gente trata da educação de jovens e adultos, que é a EJA começa a partir do 1º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Mesmo porque educação infantil não é pré-requisito para o ensino fundamental. A criança que não fez a educação infantil, ela pode ser matriculada no ensino fundamental no 1º ano. Então, não existe EJA, educação infantil. Portanto, a alternativa A não é, já podemos descartar ela. B. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 5 anos de idade. Não, crianças até 3 anos e 11 meses, não até 5 anos. 5 anos já é pré-escola. Então, a B a gente já pode excluir. C. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Essa é a alternativa correta, conforme o gabarito. Portanto, a obrigatoriedade da educação começa aos 4 anos na pré-escola e vai até aos 17 anos, que é o 3º ano do ensino médio. A D está errada porque diz é facultativo o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Não é facultativo, é obrigatório. Por isso mesmo, tem a garantia da educação hospitalar. E a E está errada porque diz a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão de forma singular os respectivos sistemas de ensino. Não, de forma colaborativa.
tanto a União, estados e municípios, de forma colaborativa, vão organizar e não singular. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra C de casa. Questão de número 2. Assinale a alternativa que esteja de acordo com a resolução CNE-CP número 1 de 2020 a respeito da formação ao longo da vida, capítulo 4. Seria a alternativa A para garantir a articulação entre os diferentes cursos e programas destinados à formação continuada para professores e para superar a fragmentação e a ausência de articulação dos diferentes saberes, é recomendado às IESs, às instituições de ensino superior, a criação de institutos, unidades integradas para a formação de professores. Aqui é na formação inicial e não continuada. Então, a A não é. B, a formação continuada para que tenha impacto positivo quanto à sua eficácia na melhoria da prática docente, deve atender às características de foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, uso de metodologias ativas de aprendizagem, trabalho colaborativo entre os pares, duração prolongada da formação e coerência sistêmica. Não é isso que está de acordo lá com o capítulo 4, então a B não é. C, a formação continuada para docentes que atuam em modalidades específicas para educação especial do campo, indígena, quilombola, profissional e educação de jovens e adultos, seja por constituírem campos de atuação que exigem saberes e práticas contextualizadas, devem ser organizadas atendendo às respectivas normas regulamentares do Conselho Nacional de Educação. Também não temos isso no capítulo 4, tá? De acordo com a resolução. D. No regime de colaboração como estratégia e prática formativa, devem ser estimulados o intercâmbio e a cooperação horizontal entre diferentes escolas, redes escolares, instituições e sistemas de ensino, promovendo o fortalecimento do regime de colaboração. Também não é o que está disposto no capítulo 4. A resposta correta da questão de número 2 é a letra E de escola. A formação continuada em serviço deve oferecer aos docentes a oportunidade de aprender junto com seus colegas de trabalho, com suporte de um formador experiente, mentoria ou tutoria, compartilhando aprendizagens já desenvolvidas, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da LDB. Portanto, o capítulo 4 da CNE número 1 de 2020 vai tratar da formação continuada dos professores dentro da escola com os seus pares. Portanto, não tem nada a ver com as instituições de ensino superior. Por isso que as outras alternativas estão erradas, ok? Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra E de escola. Questão de número 3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma diretriz do Plano Nacional de Educação dado pela Lei 13.005 de 2014. Então, tem que verificar quais das alternativas estão de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Seria a alternativa A, divulgação dos resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet? Nada a ver essa questão de avaliação dos sítios, sites, sistemas institucionais. Pode descartar A. B. Ampliação do escopo das pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Isso aqui não é uma diretriz, isso aqui é um dos tópicos dentro da meta em relação à educação para pessoas com deficiência, educação especial, mas não é uma diretriz.
Seria a alternativa C, estabelecimento de meta de ampliação de recursos públicos em educação com proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Essa é a resposta correta. Quando a gente pensa em diretriz, são as regras de tal lei, e uma dessas regras é que a aplicação para os recursos para a melhoria da educação vai prover do produto interno bruto, que vai ter uma porcentagem. Portanto, quando vocês forem estudar o Plano Nacional de Educação, precisa diferenciar as diretrizes dos objetivos e das metas para não se confundir, pois a banca adora misturar as três e te confundir. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra C de casa. Questão de número 4. Observe as assertivas abaixo, retiradas do Estatuto da Criança e do Adolescente, capítulo 4, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então, de acordo com o ECA, no capítulo 4, vamos lá para as afirmativas. 1. É dever da família, da comunidade, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Aqui deveria estar incluso também a escola. Então, é dever da escola, da família e da comunidade a prevenção. Então, faltou escola, então a primeira afirmativa está errada. Podemos aqui eliminar a alternativa A e a B. 3. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Correto, mesmo porque tem a garantia também da reclassificação de ano e série. 3. As instituições de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres com apoio do município estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Errado, porque não é só o município. Conforme o artigo 59 do ECA, os municípios com o apoio dos estados e da União. Então, faltou estados e União. Então, a 3 não é, podemos também eliminar. E a 4, as instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizados uma vez ao ano. Inclusive, aqui no canal tem um short, que é um vídeo curto, no qual eu comento essa atualização no ECA, no capítulo 4, que ocorreu esse ano de 2024, sobre a questão dos antecedentes criminais dos colaboradores das instituições públicas e privadas de educação. E, na verdade, não é uma vez por ano, e sim a cada 6 meses, de acordo aqui com a atualização do artigo 59, que é o artigo 59A. A cada 6 meses deve ser atualizado esses antecedentes criminais. Então, a 4 não é. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra E de casa. Apenas a afirmativa 2 está correta. Questão de número 5. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no lacuna de vigência do
PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Seria primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano ou quinto ano. A resposta correta é a partir do quarto ano do decenal do Plano Nacional. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Questão de número 6, assinar a alternativa que está de acordo com o capítulo 3, seção 1 da Educação da Constituição Federal de 1988. Seria a alternativa A, a educação, direito e dever de todos será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A educação é um direito e dever de todos, correto. Será promovida não pela sociedade, mas pela família e pelo Estado, e incentivada pela sociedade. Então, ficou faltando no promovida o Estado e a família. Então, a A não é. B, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, sendo um deles a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, que é a alternativa correta. A C não é, porque diz as escolas particulares gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aqui é as universidades, não escola. D. É obrigatório as universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Não tem essa obrigatoriedade. E a alternativa E não é, porque diz o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia, entre outros, cumprimento de normas gerais. Também não tem nada disso lá na Constituição. Então, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um objetivo da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Seria a alternativa A, identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Não é um dos objetivos gerais. Está disposto no Plano Nacional, mas não é um objetivo. Popular B, C, disponibilização de programas de enriquecimento curricular, ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, entre outros. Também não é o objetivo principal. D, inclusão escolar com início na educação infantil para o desenvolvimento das bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global e ampliação de oportunidades de escolarização, formação para inserção do mundo do trabalho e efetiva participação social. Todas essas outras alternativas são diretrizes. A resposta correta, de acordo com o gabarito, é a letra B, acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação. Segundo lá, a Política Nacional da Educação Inclusiva, aqui na página 14, 4, objetivo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A gente vai ter aqui alguns objetivos, como a questão de assegurar a inclusão escolar para o público-alvo, certo? Depois, a participação, aprendizagem, continuidade. Aí depois, a oferta do atendimento à educação especializada, a formação de professores, a participação da família e da comunidade. E aqui,
Cada objetivo tem ponto e vírgula. E o último objetivo é acessibilidade arquitetônica, dos transportes, mobiliário, comunicação, igual à alternativa B. Algumas pessoas comentaram que essa questão caberia recurso porque a questão está pedindo um objetivo, mas aqui é um objetivo dentro do grupo de vários objetivos lá do Plano Nacional, ponto e vírgula, entenderam? Então, cada ponto e vírgula vai separando um objetivo, um agrupamento de objetivos. Então, está correta a questão de número 7. Então, na minha opinião, não cabe recurso, certo? Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra B de bola. Questão de número 8, conforme a resolução CNE-CEB número 4 de 2010, que é a DCN, que é a Diretriz Nacional Curricular da Educação Básica, a escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos, exceto, então está pedindo a alternativa que não está de acordo com a DCN. Seria a alternativa A, revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela. Correto, a escola não é uma bolha, a gente precisa está também inserido no entorno da escola. B. Consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Correto. Precisa ter a valorização e respeito às diversidades. C. O foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumento de classificação dos estudantes. Isso não é apenas o único instrumento de classificação. Então, essa é o exceto, portanto, a resposta correta da questão de número 8. A D. Preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores, entre outros, correto. Precisa ter a formação inicial e continuada. E a E, integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias, dos agentes da comunidade interessados na educação, correto. Precisa ter integração e participação de todos, inclusive no projeto político-pedagógico, que tem uma aula aqui no qual eu explico sobre os principais objetivos, e lá eu explico que o PPP precisa ter integração e a participação de todos. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra C de casa. Questão de número 9, conforme a resolução CNE/CP número 1/2020, artigo 3º, as competências profissionais indicadas na BNCC, formação continuada, considerando que é exigido do professor sólido conhecimento dos saberes constituídos, das metodologias de ensino, dos processos de aprendizagem e da produção cultural local e global, objetivando proporcionar o pleno desenvolvimento dos educandos, tem 3 dimensões que são fundamentais e de modo interdependente se integram e se complementam na ação docente no âmbito da educação básica, sendo entre elas quais seriam? Seria a alternativa a formação continuada, autonomia e competências. Seria a alternativa B, prática social, valorização da educação e engajamento profissional. Seria a alternativa C, conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. D, zelo pela aprendizagem, colaboração e capacitação. Ou seria a alternativa E, competências profissionais, formação continuada e colaboração. As 3 dimensões
fundamentais do profissional da educação é a alternativa C. O conhecimento profissional, então a sua formação, o seu conhecimento do objeto que ele vai ministrar. Então, se é professor de língua portuguesa, ele tem que ter domínio da língua portuguesa, matemática, domínio da matemática e assim por diante. A prática profissional, então não ficar só na teoria, também aprender na sua prática e o engajamento profissional, sempre buscar novas metodologias, sempre se atualizar e sempre pesquisar. Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa. Questão de número 10. Observe o trecho retirado da série Educação Inclusiva, Fundamentação Filosófica. Para que a lacuna seja real, ela tem que ser relativa. Isso significa que as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes e o cumprimento da lei exige que elas sejam garantidas as condições apropriadas de atendimento às peculiaridades individuais, de forma que todos possam usufruir as oportunidades existentes. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Seria a alternativa A, equidade, B, educação, C, inclusão, D, igualdade ou E, cidadania. A resposta correta da questão de número 10 é a letra D de dado. Igualdade. Então, a igualdade precisa ser relativa. Como assim, professora Jéssica? Não necessariamente todos precisam de tudo igual. A gente tem a famosa imagem, quando a gente fala de igualdade e equidade, a imagem das crianças assistindo a um jogo que cada criança está no caixote. A criança maior não precisa do caixote porque ela é grande, ela está observando o jogo através do muro. Já as crianças menores precisam do caixote. Então, eu não preciso dar o caixote para todos, e sim para aqueles que são baixinhos, para poderem assistirem ao jogo. Então, a equidade ela é relativa. Nem todos precisam de tudo igual. Por isso que tem a equidade, para dar aquilo a mais àqueles que precisam de mais. Aqueles que não precisam tanto vão receber menos para a gente poder dar mais àqueles que precisam de mais. Então, aqui está falando da igualdade. Então, a igualdade precisa ser relativa, não igual para todo mundo. E não é equidade. A equidade é a garantia de dar mais àqueles que mais precisam para a igualdade. Então, aqui tem uma pegadinha. Por isso que a D é a resposta correta, ok? Então, a resposta correta da questão de número 10 é a letra D de dado. Chegamos agora na parte dos conhecimentos específicos, que são temas da educação. Lembrando que lá no edital tipo A não tinha bibliografia sugerida. Questão de número 11. Tem como função examinar o nível de aprendizagem do aluno por meio de notas. Isso permite uma classificação quando se finaliza uma unidade, semestre ou ano letivo. Ela tem como objetivo relacionar e definir se o aluno será reprovado ou aprovado para seguir adiante. Esse tipo de avaliação vincula-se à ideia de medir. Trata-se da avaliação formativa? Não, a formativa ela é ao longo de todo o processo e ela não fica somente na nota, vai também avaliar participação e outras questões. A C, diagnóstica, é no começo, então eu vou aplicar uma nova sequência, eu faço uma avaliação diagnóstica para ver o que o aluno tem de domínio ou não daquele assunto. Comparativa, eu vou comparar os níveis de cada aluno para verificar como é o nível da sala e a partir daí eu traçar estratégias para aquela sala. E investigativa, ela não fica somente na questão de notas. Quando eu falo de uma avaliação de nota, de medir, de somar para passar para o próximo semestre ou ano, eu estou falando
da avaliação somativa. Nota, somar, logo, somativa. Então, a resposta correta da questão de número 11 é a letra B de bola. Questão de número 12. Nessa concepção, o aluno é considerado receptor passivo de informações pré-estabelecidas pelo sistema ou instituição educacional, que deve criteriosamente selecionar e preparar os conteúdos a serem transmitidos às novas gerações. A avaliação da aprendizagem baseia-se na capacidade de reprodução fiel das informações ensinadas. Trata-se da concepção A cognitiva? Não. Se é só um receptor, só um copiador, o que eu vou estar desenvolvendo na inteligência desse aluno? Então, A não é. B, comportamentalista? Não, porque aqui na questão não está tratando de ideologia, de definir um certo tipo de comportamento. Vou pular C, D, tecnicista. Quando eu penso na teoria tecnicista, é para preparação para o mercado de trabalho, o que não está disposto aqui na pergunta. E aí, sócio-interacionista? Totalmente o contrário. Sócio-interacionista, o estudante não é um receptor passivo, e sim ativo. Ele questiona, ele não é passivo. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, tradicional. Então, na teoria tradicional, o aluno é um receptor passivo, o conteúdo é apenas transmitido, é aquela educação bancária que tanto Paulo Freire fala, que o aluno só recebe, mas não tem diálogo, não tem algo ativo por parte do estudante. Então, a resposta correta da questão de número 12 é a letra C de casa. Questão de número 13. Observe as seguintes informações. A gente vai observar essas informações e a questão pede, no que diz respeito à pedagogia tecnicista, é correto o que apresenta em. Então, a gente vai observar aqui nas afirmações o que está correto de acordo com a pedagogia tecnicista que eu acabei de comentar aqui com vocês. Vamos para a primeira. Caracteriza-se por considerar que o ensino consiste no estímulo que é dado ao aluno para buscar por si mesmo conhecimentos e experiências partindo dos seus interesses e necessidades. Uma metodologia ativa, a pedagogia tecnicista é para preparação para o mercado de trabalho. Então, o aluno não vai ser aquele que vai buscar, que vai pesquisar. Então, a primeira aqui não é. A realidade exerce papel fundamental, uma vez que ela é ao mesmo tempo mediador e próprio conteúdo a ser aprendido. Através da percepção do mundo, constroem-se conceitos e atribuem-se significados acerca da realidade em um ciclo e influenciarão posteriormente leituras e ressignificações. Também não, pois ao buscar a realidade, a gente vai questionar. Se a gente quer alunos para o mercado de trabalho, para um sistema capitalista, a gente não vai formar eles para uma visão crítica da realidade. 3. Caracteriza-se por considerar que o ensino consiste em um processo de condicionamento, o aluno aprende quando muda de comportamento, é voltada para atender à ordem social vigente, o sistema capitalista, que vê a escola como uma produtora de indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Achamos uma aqui. A 3, sim, tem a ver com a pedagogia tecnicista. A 4, o ensino é transmitido seguindo uma ordem lógica e psicológica, cujos conteúdos são reduzidos ao conhecimento observável e mensurável, onde a ênfase recai sobre o material instrucional usado nas aulas, instrução para o mercado de trabalho. Então, a 4 também está correta, portanto, a resposta correta da questão de número 13
é a letra D de dado. Questão de número 14. Uma das formas de prevenir doenças é a higienização das mãos. Essa prática deve ser ensinada e incentivada no ambiente escolar. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então, está pedindo a correta. Seria a alternativa A. Para o maior ênfase na higienização das mãos, deve-se utilizar água morna. Não necessariamente. A temperatura da água não vai influenciar. B. A escola deve disponibilizar toalhas de uso coletivo para a secagem das mãos. Isso não é higiênico, correto? São papéis toalhas para cada um utilizar, ou então cada um ter a sua própria toalha. Mas é claro que a escola não vai disponibilizar a toalha para cada um. Então, geralmente, utilizamos papel toalha. O primeiro passo da lavagem correta das mãos é aplicar uma quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Não necessariamente precisa ser sabonete líquido, pode ser também sabonete de sabão, barra. D. A correta higienização deve ser feita com o uso de esponjas. Também não necessariamente, a gente consegue só pelo ato de esfregar as mãos. E deve-se esfregar todas as superfícies, incluindo as costas das mãos, entre os dedos e as unhas e punhos, por pelo menos 20 segundos. Essa é a alternativa correta. Inclusive, era uma instrução muito divulgada durante a época da pandemia, essa questão de lavar corretamente as mãos. E todas as mãos, as costas das mãos, unhas, punhos, por pelo menos 20 segundos. Então, a resposta correta da questão de número 14 é a letra E de escola. Questão de número 15. Os temas contemporâneos transversais, TCTs, não são exclusivos de um componente curricular ou de uma área de conhecimento, mas perpassam a todos de forma transversal e integradora. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta um tema da macroárea temática da saúde. Então, dentro da macroárea da saúde, seria a letra A, educação sexual, B, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. C, promoção e avaliação de saúde bucal. D, direito sexual, reprodutivo e preservação de ISTs. Ou seria a alternativa E, educação alimentar e nutricional? Quem assistiu à minha aula sobre temas contemporâneos transversais, inclusive eu recebi mensagens agradecendo tanto aqui no YouTube, quanto também no meu Instagram, também lá no grupo do concurso de Poá, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o grupo lá do WhatsApp, para vocês acompanharem os próximos passos aí do concurso. A alternativa correta é a letra E, educação alimentar e nutricional, conforme aqui nos temas contemporâneos transversais, que são meio ambiente, ciência e tecnologia, economia, multiculturalismo, cidadania e civismo e saúde, e dentro de saúde, educação alimentar e nutricional. Então, se você assistiu a minha aula, você com certeza acertou. Então, a resposta correta da questão de número 15 é a letra E de escola. Questão de número 16. Assinale a alternativa que apresenta uma característica fundamental da pedagogia de projetos enquanto metodologia ativa de aprendizagem. Seria a alternativa A, transmissão de conteúdos? A metodologia ativa, o estudante vai pesquisar primeiro e depois o professor ele vai mediar os conhecimentos que foram pesquisados. Então, não tem nada a ver com transmissão de conteúdos. B, interação aluno-aluno e professor-aluno limitada. Não, é ilimitada e não limitada. C, foco nos conteúdos essenciais? Não. A gente também vai ter a pesquisa e descobrir
coisas além de conteúdos essenciais. Então, não é limitado os conteúdos. A D, a aula é cuidadosamente estruturada, com planejamento bem definido. Precisa ter planejamento, mas o planejamento ele é flexível e não algo definido, engessado. E a alternativa E, professor enquanto mediador das aprendizagens, o que eu havia já comentado. Os estudantes vão pesquisar antes na metodologia ativa e o professor vai mediar as aprendizagens dos estudantes. Então, a resposta correta da questão de número 16 é a letra E de escola. Questão de número 17. Conforme a BNCC, para a etapa do ensino fundamental, o tratamento das práticas leitoras compreende dimensões interrelacionadas às práticas do uso e reflexão. Sendo assim, uma das estratégias e procedimentos da leitura para promover práticas leitoras de uso e reflexão da leitura. A resposta correta é a alternativa A, articular o verbal com outras linguagens, diagramas, ilustrações, fotografias, vídeos, arquivos sonoros, etc., reconhecendo relações de reiteração, complementariedade ou contradições entre o verbal e outras linguagens. Então, essa alternativa está correta de acordo lá com a BNCC. Então, a resposta correta da questão de número 17 é a letra A de amor. Questão de número 18. De acordo com o artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Poá, é de competência do município em comum com a União e o Estado, exceto. Então, aqui está pedindo que não está de acordo com o artigo 9º lá da Lei Orgânica, que é a alternativa A, criar, organizar e suprimir distritos na forma da lei. Suprimir, limitar distritos, não é uma das competências aqui do município, tá? As demais alternativas estão corretas, como zelar pela Constituição Federal, tanto que a Lei Orgânica e outras legislações municipais, todas elas vão seguir a Constituição Federal. Inclusive, eu falei lá na aula sobre o resumo da Lei Orgânica de Poá, que tem aqui no canal. A C está correta porque diz promover e executar programas de construções de moradias, também garantir o acesso à educação, saúde, lazer, transportes. D, impedir a invasão, a destruição de obras de arte e também valorizar e também ter ali a preservação das obras de arte e também dos lugares históricos da cidade. E aí, combater as causas da pobreza e os fatores da exclusão social também está correto. Portanto, a resposta correta da questão de número 18 é a letra A de amor. Questão de número 19. São constituídos por pais, representantes de alunos, professores, funcionários, membros da comunidade e diretores de escola. Cabe a ele zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos dirigentes escolares a fim de assegurar a qualidade do ensino. Ele tem funções deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamentais para a gestão democrática das escolas públicas. Essa descrição diz respeito ao conselho de classe. Conselho de classe é para analisar, por exemplo, aqueles estudantes que vão para a próxima etapa da educação. Diretório acadêmico não vai ter a participação da comunidade, de pais, de representantes de alunos. Assembleia escolar também não vai ter participação ali das famílias. Seria a alternativa D? É a alternativa correta. É no conselho de escola, não confunda conselho de classe com conselho de escola. Conselho de classe é em relação à avaliação das notas. Conselho de escola, toda a comunidade vai participar e o dirigente, o diretor da escola vai prestar contas das suas ações à comunidade. E aí não é porque na reunião de pais e mestres
mais a questão pedagógica, não vai ser esse sentido de prestar contas à comunidade. Então, a resposta correta da questão de número 19 é a letra D de dado. Questão de número 20, última questão aqui da correção dos conhecimentos específicos e legislação. De acordo com o artigo 6º da Lei Orgânica do Município de Poá, assinar a alternativa que descreve uma ação que é vedada pelo município. O que é vedado? Aqui é a alternativa mais absurda, que é estabelecer cultos religiosos. Isso também está na Constituição. É vedado pela União, estados e municípios estabelecer cultos religiosos, mesmo porque o Estado é laico, então não pode ter cultos religiosos. Então, a resposta correta da questão de número 20 é a letra E de escola. Estava muito fácil essa questão, né? E o que eu achei sobre a prova de POAD, PEB 1? Eu achei uma prova aqui dos conhecimentos de legislações e conhecimentos específicos de fácil para média. O que pegou mais foi as legislações, que tinha muitas pegadinhas. Se você não fizesse uma leitura atenta, poderia cair nas pegadinhas. Misturou muita coisa de objetivos, diretrizes, metas, que pode ter ali te confundido. E a parte dos conhecimentos específicos, que eram os temas, de acordo com o que sempre a nosso rumo cobra. Temas contemporâneos transversais, BNCC, avaliação, projeto político-pedagógico, metodologias, didáticas, basicamente muito parecido com aquela prova lá de Embu-Guaçu, que eu fiz a correção, que inclusive também tem aqui no canal. Então, não achei uma prova assim tão difícil assim, beleza? Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, se você foi aprovado em Poá, se as minhas apostilas ou vídeos aqui no canal te ajudaram de alguma forma. E também, só relembrando que no dia 21 de maio, conforme o cronograma lá do edital, está previsto para serem divulgados os recursos em relação ao gabarito. Mas pelo menos aqui nessa parte de legislação e conhecimentos específicos, não tem nenhuma questão que possa caber recurso. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!